Olá, o Olhar Independente está no ar e hoje vamos conversar com um realizador pernambucano que tem desbravado os interiores de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte com oficinas de documentário. Vamos bater um papo com Marlon Meirelles do projeto Documentando. Olá, Marlon, seja muito bem-vindo ao Olhar Independente. Oi, Érica, quanto tempo? Tava com saudades de voltar aqui para o Olhar Independente. Fiquei muito grato por estar de volta. Pois é, uma satisfação muito grande para nós, né? Recebermos você mais uma vez aqui no nosso programa, né? A gente poder te entrevistar agora de forma remota, usando dessa tecnologia para nos aproximar, né? E aí vamos falar sobre os projetos audiovisuais, que eu sei que você tem feito muita coisa, né? Além do documentando, como é que tem sido durante esse período, né? Basicamente, vamos começar falando sobre como é que tem sido para você produzir nesse tempo de pandemia, como é que foi? Aí, um desafio, assim, interessante que tem o mundo pré-pandemia e o mundo pós-pandemia. Mas aí, nesse meio tempo, a gente precisou se adaptar e continuar produzindo, porque vieram algumas possibilidades, né, como, por exemplo, a Lei Aldir Blanc, que auxiliou muitos artistas. A gente ficou parado durante muitos meses e, de repente, veio a oportunidade de voltar a produzir com incentivo, né, com essa lei que fomentou a cultura no Brasil todo. E assim, eu fiquei muito preocupado, eu confesso, com a forma que a gente ia ter contato com as pessoas, porque trabalhando, sobretudo, com documentário, a gente está muito ligado ao outro, né? Então, a gente fica com medo das pessoas, o que é muito doido de pensar, porque a gente gosta de gente, né? O que mais me agrada fazendo documentário é poder ter contato com as pessoas. Mas durante uma pandemia, o contato com as pessoas ficou um pouco restrito. E isso foi desafiador. E fiquei pensando que até a forma da gente filmar e realizar a fotografia de um filme ia sofrer alterações, porque os planos precisavam ser mais distantes, ou a gente precisava usar lentes teleobjetivas, né, para poder chegar um pouquinho mais próximo, mesmo estando longe. Então, esses desafios sobre como se conectar com as pessoas no mundo pandêmico foi algo muito desafiador, imagino que para todos os realizadores. Mas a gente continuou produzindo, né, conseguimos sobreviver e estamos aqui trabalhando, felizmente voltando à normalidade, sem essa questão toda envolvendo a pandemia. Pois é, acabou alterando também a linguagem, né? A forma de contar as histórias, mas é como a gente vem dizendo, né? Mas a gente conseguiu passar por essa fase, graças a Deus, todos com saúde e com muitas ideias, né? Muitos projetos. Como é que está o documentando? E o documentando é um filhote, né? Que eu tenho muito carinho e já há mais de 10 anos, o documentando está fazendo 13 anos. E é um percurso que tem a ver também com a minha evolução enquanto cineasta, enquanto realizador, né? 13 anos é um período muito importante da vida. O documentando surgiu quando eu ainda estava na faculdade e também foi uma faculdade para mim poder ter essa experiência toda viajando, indo para muitos lugares e realizando mais de 70 filmes como resultado do documentando. Então isso acaba trazendo uma bagagem para mim enquanto realizador, ao passo que eu sou professor nesse projeto que é um projeto de iniciação audiovisual. Então isso é muito bom, é um caminho de mão dupla, né? E durante a pandemia eu consegui aprovar uma nova temporada do Documentando para circular exclusivamente pelos sertões de Pernambuco, já que o sertão historicamente é uma área que acaba ficando mais isolada, é mais difícil o acesso a determinados bens culturais, os serviços culturais, formações, e aí por isso eu resolvi dedicar uma temporada exclusiva aos sertões. É uma temporada que está acontecendo agora e que vai percorrer muitas regiões aqui do estado. Mas o documentando você sabe que é itinerante, então ele não fica preso só aqui a Pernambuco. Na verdade, durante a pandemia eu realizei uma mini temporada na Paraíba e estou com uma nova temporada também para acontecer no Rio Grande do Norte, através do Curta Caicó, que foi justamente onde a gente se conheceu, onde nós gravamos, né, a primeira entrevista para o Olhar Independente, e com a parceria com o governo do estado do Rio Grande do Norte e também com a Fundação José Augusto, o Curta Caicó vai realizar 3 oficinas de documentando em escolas da rede municipal. Uma coisa muito bacana do Documentando é esse fato de ser esse projeto itinerante, né? Então, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará também, né? Vocês já passaram por lá. Na pandemia, o projeto foi também para os Estados Unidos. Tivemos também em São Paulo, Goiás,
vários estados. O documentando é tipo coração de mãe, sabe? Eu acho que, independentemente da barreira geográfica, o amor pelo cinema, o interesse em entender mais sobre audiovisual, pessoas que gostam de documentário ou que têm curiosidade para conhecer um pouco mais sobre o documentário, independentemente de onde as pessoas estiverem, a gente vai lá. É muito bacana, Marlon. E assim, você vai ter uma experiência agora que eu não sei se você já teve em outros lugares, então eu queria saber de você. Com o documentando, por exemplo, em Caicó, você foi há uns 3 anos atrás e agora vai retornar, né? Você já teve essa experiência em outras cidades? Sim, e é muito bom quando a gente volta para aquele lugar, porque alguns estudantes continuam realmente trabalhando com documentário, porque eles estão mais vocacionados a isso, outros podem ter ido por caminhos diferentes, cursado sei lá, um outro universo, né? Mas independente de onde a gente vá se situar profissionalmente, entender sobre audiovisual e ter uma alfabetização audiovisual é fundamental hoje em dia. Por isso que eu fico feliz em voltar e entender esse contexto, né, de como as pessoas estão trabalhando hoje, se continuaram ou não nesse segmento. Mas, assim, o amor pelo cinema, eu sei que fica muito mais expandido quando a pessoa passa por uma formação audiovisual e entende um pouco mais sobre os bastidores. Aí vai ser um barato voltar para Caicó, porque lá a gente fez um filme bastante emocionante, que foi o Chico do Cinema. Era um homem que era apaixonado pelo cinema e ele ajudou a construir a sala de cinema, depois ele virou projecionista, ele passou por uma situação também difícil de saúde, né, por ter tido um problema com câncer, e aí isso tudo deixou o filme muito emocionante para todo mundo que participou. Ai, que coisa bacana, né? Então, assim, eu imaginei isso, essa questão do retorno, né? De ver como é que ficaram as pessoas que A participaram, a sementinha. sementinha que a gente sabe que, assim, que planta, e é como você mesmo disse, independente da pessoa seguir uma carreira no audiovisual, no cinema ou na comunicação, mas aquelas informações com certeza impactaram positivamente e vão ser importantes para a vida profissional daquela pessoa, independente da área que ela vai trabalhar, né? E além do documentando, Marlon, teve outros projetos, não é? Um monte. A mente ficou borbulhando, assim. Durante a pandemia, a gente ficou muito preso em casa. E aí, se você está em casa, você pode otimizar o seu tempo, né, para produzir. Felizmente, assim, eu consegui ter um processo criativo. Eu acho que todo mundo ficou se cobrando, né, durante a pandemia, em relação ao trabalho, a gente ter produtividade, não ficar tão ocioso. Então, meio que eu fiquei nessa pilha de me cobrar e exigir que eu pudesse extrair o meu melhor durante aquele momento para não surtar, porque foi também algo muito difícil, né, para a saúde mental, para a saúde física de todo mundo. E aí, nesse ponto, eu consegui trabalhar em alguns projetos. A gente desenvolveu o roteiro do meu primeiro longa, que é baseado no livro de Cícero Belmar. É um grande escritor, sertanejo, cabo da peste, arretado, que é um amigo, né? A gente já trabalhou juntos, porque eu também produzo livros. Eu já produzi 5 livros, entre produção e captação de recursos. E tem uma história dele, que eu estava lá no lançamento. É um livro chamado Aqueles Livros Não Me Iludem Mais. É uma coletânea de contos que tem uma trama subterrânea que une todos os personagens. É algo que recentemente eu estava revendo uma série da Globo, aquela série Justiça, e me chamou muita atenção como a série ela é conectada. E eu sempre gostei muito disso, sabe? Da gente conseguir contar várias histórias numa trama maior. E é isso que Belmar apresenta dentro desse projeto. Aí a gente conseguiu adaptar em parceria com o Alan Ribeiro e com a Violeta, que são cariocas, e fizeram esse trabalho de adaptação durante a pandemia. A gente acabou de resolver essa adaptação, né, literária para o cinema, e a partir de então vamos fazer a captação de recursos para esse longa sair do papel. Mas o que já está garantido mesmo é um curta-metragem chamado Umbilina e Sua Grande Rival, que fala sobre um personagem fascinante também de Belmar. A gente fez essa parceria no curta e no longa. É uma mulher que luta contra a morte. Ela teve vários filhos, a morte foi até a casa dela visitá-la e levar 9 desses 10 filhos, e o filme começa com a visita da morte para levar Umbilina, que é essa matriarca. Mas como ela é sertaneja e ela é muito inteligente, né, tem uma coisa da perspicácia, assim, da cultura popular. Aí ela despista a morte e ao longo do filme ela tenta encontrar um caminho para não ser levada e poder ficar com o seu filho, que é o seu último filho, né, o Zé Maria. Então é uma homenagem assim à literatura de cordel,
aos personagens da cultura popular, você vai ver muito assim de referências desse universo de Ariano Suassuna e de J. Borges, sabe? De personagens que são muito fascinantes para quem gosta de cultura popular mesmo no Nordeste. Então, esses são projetos ficcionais que eu tenho, e no segundo semestre eu vou realizar uma série documental para televisão chamada Questão de Gênero. É um projeto que vai ter direção coletiva, são 3 diretores, né? Eu sou um dos diretores. A gente vai ter também o Gabriel Coelho, que é um ex-aluno e é brilhante, ele assina o roteiro dessa série. E temos também Rena Costa, que é do sul do país, mas é radicada aqui no Nordeste. Hoje mora entre Buíque e Arco Verde, e é uma pessoa que tem debatido muito gênero. Então os 3 vão encabeçar esse projeto. A gente vai ter 5 episódios documentais para falar sobre gênero e sobre sexualidade, porque a gente sabe que tem um grande tabu hoje com esses temas, né? E eles são muito importantes, porque se a gente não fala sobre algo, esse algo que não é falado, que é intocado, né? Que parece que é algo perigoso, na verdade prega uma peça na gente e faz com que a gente não consiga evoluir nessas discussões que dizem respeito à segurança e à vida de tantas pessoas do universo LGBTQIA+. Então ficou super bonito o projeto, a gente tá louco para explorar essas histórias, né? Tem até uma história de uma personagem do Documentando, que é a Desirê, cujo episódio dela passou também no Olhar Independente, e hoje a gente vai revisitar a vida de Desirê, falando sobre como o cinema impactou na vida dela e todas as implicações, né, que ela teve positivas através da realização do documentário. Ela já gravou outra série, um projeto em São Paulo, o pessoal de São Paulo teve no Sertão para gravar com ela. Enfim, tem muitos outros planos aí pela frente e a gente quer mostrar um pouco sobre isso dentro da série também. Então essas são algumas ideias, né, que surgiram na pandemia e que vão virar projetos audiovisuais. Ai, que fantástico. E com certeza o audiovisual contribui muito também para quem é retratado, né? Especialmente essas pessoas que são, às vezes, invisíveis ou são consideradas à margem da sociedade, e daí elas ganham uma visibilidade, né? E elas se sentem que elas são, sim, importante parte de todo esse processo. E são protagonistas de suas histórias. Isso, pois é. E aí elas vão e se tornam percebem que, de fato, são essas protagonistas, né? E as outras pessoas também percebem isso. Então, assim, é um fator social importante do audiovisual, né? Sem dúvida. Teve também a série de mestres de cultura popular, né? Foi, a gente fez uma série muito legal. Foi lindo trabalhar com esses mestres. Vários documentários surgiram a partir desse incentivo da Lei Aldir Blanc. Aqui em Pernambuco, nós tivemos um edital específico para esse registro, né, para salvaguarda dos mestres da cultura popular. E alguns filmes surgiram, como, por exemplo, o filme Dedinha. É um filme sobre um mestre que nos deixou, ele faleceu nesse meio tempo, né, entre a realização do filme e o lançamento. Quando a gente lançou o filme, ele estava entre nós, né, hoje ele está em outro plano. Era um grande mestre de maracatu, e a gente conseguiu fazer um filme com uma linguagem muito poética e performática. A gente trouxe uma performer, que é a Yara Campos, uma bailarina de dança contemporânea, cultura popular. É uma pessoa que está entre os 2 universos, assim, que ela vai do popular para o contemporâneo, assim, no estalar de dedos. E foi essa pessoa que veio, com todo o respeito do mundo, pedindo licença, sabe, para poder entrar no espaço do maracatu, que é tão sagrado, que tem tantas energias, né, que tem a religiosidade. Então a gente precisava de uma pessoa que soubesse chegar e pudesse interpretar um pouco dessa vida do mestre Dedinha, que foi tão importante para aquele grupo, a comunidade, né, onde ele estava inserido, lá em Araçoiaba. E o filme ficou belíssimo. Aí esse foi um filme massa que a gente fez. Fizemos outro também sobre o mestre Elias Vitalino, que é neto de ninguém menos do que o mestre Vitalino, né, que foi o responsável por transformar o Alto do Moura e fazer dele esse polo de arte figurativa que é um dos maiores do mundo. Portanto, ir até lá, né, conhecer o mestre Elias, conhecer o mestre Dedinha, conhecer o mestre lá de Camutanga, o mestre Inácio, do Cavalo Marinho, mostrou toda essa diversidade que a gente tem de cultura popular, né, do maracatu, do caboclinho. São muitos filmes, né, essa produção ela fica toda disponível na internet. A gente faz filmes para os filmes serem vistos, né, a gente não pode fazer filme para ficar só no HD, mas para que eles sejam assistidos pelo público. E um espaço como esse, no Olhar Independente, é mais uma forma da gente chegar na casa das pessoas, da gente contar essas histórias.
e da gente ver o olhinho das pessoas brilhando, né? Conhecendo, se informando, se enriquecendo culturalmente. E que as pessoas conheçam cada vez mais as histórias de tantas outras pessoas, né? Sem dúvida, é isso que faz a gente realizar filmes. É saber que uma pessoa que está ali do outro lado vai se conectar com aquela história, vai ver o olhinho brilhando, né? Vai ver a emoção. Isso fascina muito quem faz cinema. É aquela vontade da gente olhar para trás e ver a reação da pessoa que está vendo o filme, né? De entender como esse processo mágico acontece. Muito mágico mesmo. Mais alguma coisa, Marlon, que eu não perguntei, que você gostaria de falar? Ou tem mais alguma informação que você queria dizer? Olha, não me dá a corda, porque senão a gente vai passar. A gente vai passar o Tem dia muita inteiro. coisa, né? Você A gente vai passar o você dia inteiro gosta de aqui. conversar bastante e tem muito projeto, muita coisa para falar, né? Gosto, eu gosto muito, gosto de conversar. Inclusive, assim, eu agradeço demais, né, o espaço da gente poder estar fazendo essa troca, conversando sobre cultura, conversando sobre cinema, porque eu percebo que na televisão, muitas vezes a cultura ela tem perdido espaço. A gente vê que é muito mais fácil para um jornalista encontrar espaço com uma pauta sensacionalista, ligada à violência, e ligada a uns temas que não agregam tanto, não fazem o sonho vir à tona, né? E a gente está vivendo um mundo muito cruel, assim, um mundo muito duro, né? Onde essa explosão de violência, a inflação, assim, são tantos problemas que acontecem o tempo todo que fazem com que os nossos sonhos diminuam, né? Que aquela chama, ela apague um pouco. E eu acho que o cinema faz o contrário. O cinema faz com que a gente sonhe, para que a gente veja novas perspectivas de futuro, para que a gente tente visualizar novas possibilidades, né, para a nossa vida e trazer o melhor para o ser humano. Então, esse espaço aqui é um espaço desses, é um espaço de sonho, é um espaço de criação, de troca. E eu acho que tem muito pouco espaço como esse na TV, hoje em dia, né, na TV aberta. Por isso que eu agradeço. Que é isso. Nós que agradecemos pela partilha, né, pelo momento, pelo bate-papo, pela a disponibilização dos filmes, né, para que mais pessoas possam ter acesso. Então, assim, ficamos muito felizes. É sempre muito bem-vindo. Desejamos vida longa ao Documentando e, assim, muito sucesso na sua trajetória aí no audiovisual e na cultura popular. Axé. Vamos assistir um curta recém-lançado pelo projeto Documentando, que mostra José Cândido, o funcionário de um condomínio fechado. Ficou curioso? Pois vamos ver. Eu começo a trabalhar aqui às 7 horas da manhã, largo de 11 para o almoço, volto de 1 até às 4, que é o meu período de trabalho. Mas assim, se aparecer um enterro, que sempre aparece, né? Após as 4 horas, eu sempre estou aqui, independente da hora, até 11 horas, 10 horas, meia-noite, de segunda a sexta. Sábado e domingo são meus dias de folga, mas mesmo assim, se aparecer enterro, eu venho. O cemitério estará fechado, mas se aparecer um enterro, eu estarei aqui. Porque não tem outro coveiro, o coveiro aqui sou eu. Até nos períodos de férias, eu estou de férias, mas se morrer uma pessoa, eu venho fazer o velório. Meu nome é José Cândido, sou coveiro aqui do cemitério de Ibiranga, distrito de Itambé. Trabalho aqui há 10 anos, gosto da profissão que faço, amo de coração. Trabalhava em empresa privada, né? Mas a gente sempre tem necessidade, porque meu trabalho era período de 6 meses e a gente tem família. Então, 6 meses que se passam, a gente tem que captar dinheiro de algum canto. Então, fiz concurso e por conta de assim, um total de conta até de mentiroso,
que eu fiz 7 concursos, no 7º foi que eu passei. E fiz concurso para coveiro, e passei. No começo eu achei que era uma coisa muito difícil, que eu tinha até medo de cemitério, mas mesmo assim deu certo. E com o tempo o medo vai passando. O primeiro dia de trabalho meu foi um pouco tenso, porque comecei até aqui atrás mesmo de onde a gente está, aquela covinha ali azul, foi o meu primeiro enterro que eu fiz. Comecei a cavar a cova, quando cheguei embaixo encontrei osso. Tive muito medo, pulei de dentro da cova, porque fiquei nervoso, né? Fiz o concurso para ser coveiro, então o serviço era meu. De um jeito ou de outro eu tinha que ter coragem para fazer aquilo ali. E do segundo por diante, passou o medo, e até hoje. A gente tem medo da ossada, né? Porque a gente diz sempre que a carne humana ela não se dá com um morto. Mas com o tempo você vai perdendo aquele medo, né? Porque é a profissão e você tem que fazer aquilo aí. E o resto de mortais a gente tira, bota numa bolsa, para quando o outro enterro chegar, a gente colocar em cima, né? Aí só a gente sozinho mesmo tem que fazer isso. É a profissão da gente, a gente tem que fazer. Os povos acham que coveiro ele não poderia enterrar outro, né? Que nunca ia chegar o dia dele. Mas chega. Sempre chega o dia do coveiro morrer também. Ele é um ser humano. É igual qualquer outra pessoa. Vai chegar o dia dele morrer. Tá bem ali, foi eu que enterrei o coveiro que tinha aqui. É dolorido, porque a gente tá enterrando um colega nosso, né? É muito ruim, não é coisa boa não, porque a gente sabe que um dia vai chegar o dia da gente também. Eu morava eu de um lado e o coveiro do outro, coveiro de Juripiranga do outro lado. Sempre quando acontecia assim de morrer alguém, ou de um lado e de outro, os povos chegavam, onde é que mora aqui o coveiro? Dizia, qual dos dois? Pernambuco ou Paraíba? Sempre tinha essa resenha, né? Mas assim, passou mais ou menos 2 anos, a gente morando um de frente com o outro. Era bom porque quando dizia assim, vai procurar o coveiro, já sabia o destino onde era. Agora, ele queria saber para onde era que queria enterrar, né? Porque morava eu de um lado e o outro coveiro do outro lado. De frente com frente. Assim, eu não sei o que é que acontece depois da morte, né? Porque, levando até assim para um lado de brincadeira, os evangélicos sempre chegaram na minha casa uma vez e disseram assim, você acredita que existe ressurreição? Eu, num tom de brincadeira, disse, eu acredito que não. Porque faz 9 anos que eu trabalho em um cemitério e até aqui não vi nenhum sair de dentro. Num tom de brincadeira eu falei isso. Agora, se existe uma ressurreição, não sei. Só quem sabe é Deus, né? Que as pessoas sempre falam que em cemitério existe coisas que faz medo da pessoa. Pode existir, eu não sei. Agora, aqui nos meus 10 anos de trabalho, nunca existiu não. Eu já tive susto, medo aqui, mas não de mortos. Tive susto de pessoas vivas, né? Que às vezes você está cavando um túmulo à noite, passam pessoas que você, do dia a dia, né? Chegam e faz medo a você, mas assim, de morto, até aqui nunca tive não. E nem eu acredito que tenha, né? Porque para mim isso é um mito. Porque quem morre quer descanso. E não está fazendo medo para alguém. Já aconteceu várias questões aqui. Assim de bêbado que chega junto com o enterro, solta piadas, outros reclamam, né? Já aconteceu caso aqui até assim, de chifre, né? Existe o chifre. Aconteceu caso assim de pessoas chegar assim e dizer assim, ai meu Deus do céu, vai ficar sozinha, né? Isso que sempre acontece. Mas é aquela coisa, todo mundo chora, mas ninguém quer ficar na realidade junto com aquele morto que ficou ali. Fica um pouco sensibilizado também, né? Porque é uma perca familiar, né? Que a família perde, a gente tem que ficar um pouco ali, sofrer junto com ele a dor. E quando é com familiares, pior ainda, porque eu já enterrei aqui irmão, cunhado, aí não é coisa boa, né? É a profissão que a gente tem que fazer, mas que não é bom, porque a gente sofre do mesmo jeito que os outros. E com familiar, pior ainda. A frequência aqui, depois que teve a Covid, aumentou bastante, porque era em média assim, por ano, de 35, 40 enterros por ano. Mas nesses 2 anos de pandemia, chegou até 70. Não foi todo por Covid, né? Mas aumentou bastante. Graças a Deus diminuiu mais, né? Agora. Mas teve muito enterro assim de Covid. Aqui no cemitério mesmo tem 17 até hoje. 17 sepultamento de Covid. Pra gente aqui é igual, sabe? Até assim eu falo aqui que pra mim não tem diferença se seja uma pessoa pobre, um mendigo, um rico. Ele entrou daquele portão pra dentro, eu tenho que dar
o meu dever de cidadão como um coveiro. O jeito que eu dou para um tem que dar para todos, independente da classe social dele, que é rico, que é pobre, se é um mendigo de meio de rua. O velório, por mim, tem que ser a mesma coisa. É um condomínio onde tem mais de 1000 moradores, né? Mas você não vê zoada aqui dentro. A zoada quem faz aqui sou eu, quando estou trabalhando. Mas é um condomínio fechado onde todos se respeitam, não tem briga. Então aqui, o síndico daqui sou eu. O homem da chave. O Olhar Independente de hoje fica por aqui, mas você também pode participar do nosso programa entrando em contato conosco através das nossas redes sociais, no Instagram ou Facebook Olhar Independente TVU. E eu te vejo na próxima semana com mais produção audiovisual. Tchau, tchau!